Tem momentos em que a vida parece entrar em modo silencioso. Você ora e não ouve nada, busca direção e tudo o que encontra é mais dúvida. Mas e se o silêncio não for ausência? E se na verdade for um chamado? Um sinal claro de que Deus está tentando te tirar da zona de conforto? Esse vídeo não apareceu para você por acaso. Talvez você esteja adiando uma escolha que já devia ter feito. Talvez esteja esperando um empurrão do céu para sair da estagnação. Então receba isso como o sinal que você pediu. Sim, Deus quer falar com você hoje, e você sabe disso. A maioria das pessoas pensa que vai ter tempo depois, que amanhã vai ser diferente, que quem sabe um dia elas estarão mais preparadas, mais puras, mais fortes. Mas a verdade é simples, a vontade de Deus não espera sua perfeição, espera sua obediência. E se você continuar ignorando isso, pode ser que demore ainda mais para viver o propósito que Ele te chamou para cumprir. Aqui a gente vai conversar de forma direta, nada de fórmulas mágicas ou frases de efeito. Vamos falar sobre fé real, sobre coragem para agir mesmo com medo, sobre como Deus usa os imperfeitos para transformar o mundo e, principalmente, sobre por que você foi escolhido. Então já se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilha esse vídeo com alguém que precisa de um sacode espiritual. Não porque é bonito ouvir essas palavras, mas porque às vezes é a única chance de alguém acordar para a vida. Você não precisa estar pronto, você só precisa dizer sim. Escreve isso nos comentários agora mesmo. Deixe essa frase como um marco, um compromisso, uma resposta sincera ao chamado que Deus está fazendo hoje. E se tiver coragem, conta também qual área da sua vida está esperando o seu sim. Quanto mais você espera, mais se afasta do plano de Deus. Sabe aquele pensamento silencioso que diz, ainda não é o momento? Pois é, ele parece inofensivo, mas é uma das mentiras mais paralisantes que o inimigo pode soprar ao seu ouvido. A procrastinação espiritual disfarça-se de prudência, mas na verdade é uma forma sutil de rebeldia. E quanto mais você adia aquilo que Deus te chamou para fazer, mais você se distancia do propósito que Ele escreveu com tanto cuidado para sua vida. A verdade é que muita gente está parada esperando um sinal do céu, quando o céu já deu todos os sinais possíveis. Deus já falou, já tocou, já confirmou. E mesmo assim, a pessoa segue na zona de conforto, agarrada ao medo, à rotina, à falsa sensação de controle. O problema não é a ausência de direção, mas a falta de obediência. Deus não vai gritar com você. Ele sussurra. Ele te chama no íntimo e espera sua prontidão. Mas esse chamado não fica esperando para sempre. Se você está ouvindo isso agora, entenda. Existe uma graça que vem com o momento certo. Há tempos de colheita que só acontecem quando você planta no tempo certo. E adiar uma decisão espiritual pode custar não apenas oportunidades, mas transformações que estavam preparadas para acontecer na sua vida. Deus não trabalha com pressa, mas Ele também não trabalha com indecisão. Ele quer o seu sim, mesmo que seja trêmulo, inseguro, imperfeito. Veja a Bíblia. Em nenhum momento Deus pediu para alguém estar pronto antes de agir. Quando Jesus chamou Pedro, ele estava pescando, frustrado, sujo, longe de qualquer altar. Quando chamou Mateus, ele estava em plena atividade como cobrador de impostos, odiado pelo povo. Nenhum deles estava em um ambiente espiritual ideal. Mas o sim que eles deram, mesmo sem entender tudo, foi o início de uma revolução. Você pode até sentir medo, insegurança, ou achar que tem que resolver 1000 coisas antes de se posicionar espiritualmente. Mas deixa eu te dizer algo com toda sinceridade. O tempo da espera já passou. O que te resta agora é o tempo da ação. Se você continuar adiando, vai viver a vida inteira com a sensação de que algo está faltando. E sabe o que é? É o plano de Deus sendo engavetado por você mesma. Comece hoje. Ore, fale com Deus com as palavras que você tem. Não precisa de fórmula, nem de vocabulário bonito. Precisa de verdade. Seja sincera.
Diga que tem medo, que se sente pequena, que não sabe como fazer. Mas diga também: Senhor, eis-me aqui. Isso muda tudo. É assim que o movimento começa. Deus não quer sua performance, Ele quer seu coração. E o seu sim pode ser o início da sua autossuperação, da sua virada espiritual, da sua história escrita com a tinta da fé. E se ainda está duvidando, pare por um segundo e pense: quantas vezes você já sentiu que deveria ter feito algo por fé, mas deixou para depois? Agora pense: quanto isso te custou? A procrastinação espiritual é como areia movediça. Parece firme no começo, mas quanto mais tempo você passa ali, mais afunda. Levante-se, mexa-se, dê o primeiro passo. Não porque você tem tudo sob controle, mas porque Deus tem. E Ele está esperando por você hoje, agora. Não quando for mais conveniente. Você já adiou demais. O chamado está vivo e o tempo de se levantar é esse. A zona de conforto é uma armadilha. É fácil, mas paralisa o crescimento. A zona de conforto é silenciosa, macia e sedutora. Parece um abraço quentinho num dia frio. Você se sente seguro, sem pressão, sem riscos. Mas a verdade é que, espiritualmente falando, esse é um dos lugares mais perigosos em que alguém pode estar. Porque na zona de conforto, você sobrevive, mas não floresce. Você respira, mas não vive de verdade. É ali que os sonhos adormecem, que os chamados são ignorados e que o propósito vira uma lembrança vaga. E sabe por quê? Porque a zona de conforto tem uma voz mansa que diz: fica aqui, tá tudo bem. E aos poucos você vai desistindo de lutar, vai se conformando com uma vida que não tem mais transformação, não exige fé, não provoca movimento. Mas deixa eu te dizer uma coisa com toda a firmeza de quem já foi enganado por esse lugar. A zona de conforto é um campo de estagnação disfarçado de estabilidade. Deus não te chamou para viver no raso. Ele te chamou para águas profundas, onde a confiança é total, onde você não pisa mais com seus pés, mas nada pela fé. E sim, sair desse lugar exige coragem. Exige enfrentar o medo do desconhecido, o desconforto de mudar, a dor de deixar para trás hábitos, pessoas ou até títulos que te davam segurança. Mas o crescimento espiritual nunca vem no conforto. Ele nasce no incômodo, na dúvida, na obediência irracional. É quando você diz: não sei o que vem depois, mas sei quem está comigo. A Bíblia está cheia de pessoas que romperam com sua zona de conforto para viver o propósito. Moisés saiu do palácio. Abraão deixou a terra natal. Ruth abandonou tudo para seguir um caminho desconhecido. Nenhum deles sabia exatamente o que ia encontrar, mas todos confiaram. E isso mudou não só a vida deles, mas a história da humanidade. E você? O que ainda te prende nesse lugar que já não te cabe mais? O medo da rejeição, a vontade de controlar tudo, a necessidade de aprovação. Pode ser que você esteja tão acostumado com esse quase que já nem lembra mais o que é viver com vontade verdadeira, com fogo no coração, com paixão por aquilo que Deus te chamou para ser. A zona de conforto não é neutra. Ela suga sua energia, mata sua prontidão e te rouba a clareza da identidade espiritual. Você começa a se conformar com uma fé morna, uma vida sem impacto, um chamado que vira teoria. E aos poucos, deixa de ouvir a voz de Deus com nitidez, porque Ele fala alto no deserto. Mas na zona de conforto, o som é abafado pelo comodismo. Se hoje você está se sentindo paralisado, estagnado, sem direção, pode apostar. Existe algo aí dentro de você que precisa ser deixado para trás. Talvez não seja algo visível, mas uma mentalidade, um padrão, uma desculpa. Mas enquanto você não der esse passo fora da zona de conforto, vai continuar achando que está esperando por Deus, quando na verdade é Deus quem está esperando por você. O que fazer? Mexa-se. Comece pequeno, mas comece. Leia um livro que te confronte. Comece com A Quarta Dimensão, do pastor David Yonggi Cho.
Procure uma liderança espiritual e diga: quero crescer. Apague uma desculpa da sua rotina. Troque 1 hora de série por 1 hora de oração. Tire um tempo no seu dia para simplesmente perguntar: Senhor, o que está me acomodando? Se o lugar onde você está hoje não exige fé, então ele não exige Deus. E se não exige Deus, então não tem propósito. O que te parece confortável hoje pode se tornar a sua prisão amanhã. Saia antes que vire hábito. Mexa-se antes que o tempo passe. Dê espaço para que o céu te empurre para o seu próximo nível. A zona de conforto é atraente, mas a graça de Deus é irresistível. Deus quer sua disposição, não sua perfeição. Uma das maiores mentiras espirituais que muitos acreditam é: quando eu for melhor, aí sim Deus vai me usar. A ideia de que você precisa estar limpo, alinhado, impecável e quase santo antes de dizer sim ao chamado parece até lógica, mas é uma distorção do Evangelho. Deus não espera a sua perfeição, Ele procura disposição. Se fosse sobre perfeição, ninguém teria sido chamado, nenhum profeta, nenhum apóstolo, nenhum líder. E com certeza nem eu nem você estaríamos aqui conversando sobre isso agora. Deus não escolhe os capacitados, Ele capacita os disponíveis. E a boa notícia é que sua imperfeição não desqualifica o que Deus quer fazer através da sua vida. Olha para você. Você sente que ainda tem muito para mudar? Bem-vindo ao clube. A transformação espiritual é um processo contínuo. É andar com Deus enquanto Ele vai moldando você no caminho. Se você esperar estar bom o suficiente, vai passar a vida inteira esperando. Porque, spoiler, esse dia nunca chega. Mas Deus não está esperando um currículo, Ele está esperando um coração rendido. O maior erro que muitos cometem é achar que precisam esconder suas falhas para servirem a Deus. Mas Ele não se impressiona com máscaras. Aliás, Ele nem trabalha com elas. Ele trabalha com gente de carne e osso, que cai, levanta, chora, se arrepende e continua andando. Ele não quer robôs espirituais. Ele quer filhos e filhas que tenham a coragem de dizer: mesmo imperfeito, aqui estou. Pensa na vida de um atleta. Nenhum deles começa correndo maratona no primeiro treino. Eles tropeçam, se cansam, sentem dores, pensam em desistir, mas seguem. E é nesse seguir, mesmo entre erros e limitações, que a força é construída. Com Deus é parecido. A jornada importa mais do que o desempenho. E Ele olha para a sua fé, não para o seu histórico. Tem gente que até se recusa a aceitar oportunidades na igreja, no ministério, na vida espiritual, porque diz: ainda não estou pronto. Mas quem disse que Deus quer gente pronta? Ele quer gente disposta a ser moldada. Gente que entende que obedecer vem antes de entender tudo, que o passo de fé precede a clareza. E mais, quando você se expõe mesmo imperfeito, você inspira outros a fazerem o mesmo. O mundo não precisa de mais exemplos inalcançáveis. Precisa de gente real, que vive o Evangelho com verdade, vulnerabilidade e paixão. Sua história pode libertar alguém, justamente por causa daquilo que você achava que te desqualificava. Então, se hoje você sente que não é bom o suficiente, agradeça, porque você está exatamente no tipo de cenário em que Deus mais ama agir. Ele pega o improvável, o quebrado, o rejeitado e transforma em testemunho vivo da graça. Você não precisa ter tudo resolvido. Só precisa ter um coração que diga: usa-me como estou, transforma-me no caminho. Isso é fé, isso é prontidão, isso é o início do propósito. E quer saber o que mais? É assim que começa a autossuperação verdadeira. Quando você entende que a grandeza do plano de Deus não depende da sua grandeza, mas da sua soberania. E isso muda tudo. Exemplos bíblicos de pessoas imperfeitas que foram chamadas: Moisés, Davi, Jonas, Pedro, Paulo, Gideão. Se ainda restava alguma dúvida de que Deus usa os imperfeitos, basta abrir a Bíblia. O livro mais sagrado da história está recheado de gente quebrada, com histórico complicado, medos intensos e uma boa dose de teimosia.
E ainda assim, Deus os escolheu. Não apesar disso, mas através disso. Vamos começar com Moisés, líder do Êxodo, instrumento para abrir o Mar Vermelho, mas também alguém que fugiu do Egito após cometer um assassinato. Sim, Moisés matou um homem. E quando Deus o chamou, ele tentou se esquivar de todas as formas. Disse que não sabia falar bem, que ninguém iria ouvi-lo. Mas Deus não perguntou sobre sua eloquência. Perguntou se ele estava disposto. E Moisés, apesar do medo, obedeceu. Depois temos Davi, o homem segundo o coração de Deus, mas também o homem que cometeu adultério e foi responsável indireto por uma morte. Ainda assim, Deus o levantou como rei, fez dele o ancestral do Messias e escreveu salmos através da sua dor e arrependimento. Por quê? Porque Davi sabia o que era graça e tinha o coração quebrantado. Não era perfeito, mas era ensinável. E Jonas, o profeta fujão, Deus mandou ele ir para Nínive e ele fez o quê? Correu para o lado oposto. Literalmente, foi parar no fundo do mar, engolido por um peixe, só então se rendeu. Mesmo assim, Deus o usou para salvar uma cidade inteira. Deus não desistiu dele por causa da sua fuga, porque o chamado de Deus não expira por causa da nossa teimosia. Vamos falar de Pedro? O discípulo impulsivo, aquele que dizia, eu nunca vou te negar, e poucas horas depois estava jurando que nem conhecia Jesus. Mas foi esse mesmo Pedro que Jesus restaurou com amor, confiou as ovelhas do rebanho e transformou em pedra fundamental da igreja. Pedro não era estável, mas era verdadeiro, e Deus honra a verdade do coração, mesmo que ela venha com falhas. Paulo talvez seja o caso mais extremo, perseguidor da igreja, cúmplice da morte de cristãos, um homem que respirava ódio contra os seguidores de Jesus. Mas Deus não viu em Paulo um inimigo, viu um instrumento, e em vez de puni-lo, transformou-o. De perseguidor virou apóstolo, de religioso cruel virou o maior evangelista da história. Isso é a prova de que Deus pode virar qualquer página, desde que você entregue o livro. E Gideão, um homem comum, escondido, com autoestima baixa. Quando o anjo do Senhor apareceu, ele disse, eu sou o menor da minha casa, e minha tribo é a menor de Israel. Em outras palavras, você escolheu a pessoa errada. Mas Deus respondeu com firmeza, vai nessa tua força. Porque a força que Deus usa não é a que o mundo enxerga. É a força da fé, da obediência, da prontidão. Esses nomes não estão na Bíblia por acaso. Eles são um lembrete constante de que a chamada não vem por merecimento, mas por graça. São testemunhos vivos de que Deus não espera sua ficha limpa, mas sua alma rendida. E cada um deles representa uma parte de nós. A insegurança de Moisés, a culpa de Davi, a teimosia de Jonas, a impulsividade de Pedro, os erros de Paulo, o medo de Gideão. A pergunta é, qual desses você tem sido? E mais importante, está disposto a se tornar a próxima história de redenção? Deus ainda está escrevendo histórias, ainda chama os improváveis e ainda usa os imperfeitos para fazer coisas extraordinárias. A única exigência é dizer sim mesmo com medo, porque é nesse sim trêmulo que a transformação verdadeira começa. A capacidade vem no caminho, não antes. Você aprende enquanto obedece. Se você está esperando se sentir capaz antes de responder ao chamado de Deus, vai esperar para sempre. A lógica do céu não segue o roteiro da autossuficiência humana. No reino, a capacitação vem depois da obediência, não antes. Deus não te entrega todas as ferramentas antes de te enviar. Ele te envia e no caminho coloca as ferramentas nas suas mãos. É por isso que tanta gente trava. Elas oram pedindo confirmação, mas no fundo estão querendo segurança. Estão pedindo direção, mas o que desejam é controle. E Deus, com seu jeito amoroso de nos amadurecer, responde com silêncio. Porque Ele sabe, se te der tudo pronto, você vai confiar na estrutura e não nele. Olhe para Abraão.
Quando Deus disse, sai da tua terra, Ele não apresentou um mapa nem uma planilha. Apenas disse, vai para a terra que eu te mostrarei. Futuro no escuro, fé na bagagem. E assim começou a jornada do pai de uma nação. A obediência veio antes da clareza. E é assim com a maioria dos que ousam viver o propósito. Você dá um passo e só então enxerga o próximo. Parece incômodo, mas é esse o caminho que produz fé genuína. Aquela que te obriga a confiar em Deus mais do que em você mesmo. Você aprende a depender, a escutar, a se mover em sintonia com a direção divina. Lembra de Moisés? Deus não disse, aqui está o manual de como liderar milhões de pessoas. Ele disse, eu estarei contigo. Foi no processo que Moisés aprendeu a ouvir a voz de Deus, a lidar com o povo, a exercer liderança. Se ele tivesse esperado se sentir pronto, teria morrido como pastor de ovelhas no deserto. Mas foi no movimento que nasceu o líder. O mesmo vale para você. Aquilo que você sente que não sabe fazer, liderar, falar, ensinar, servir, escrever, orar em público, cuidar de gente, é justamente onde Deus quer te capacitar no processo. Mas para isso, você precisa dar o passo, porque o céu não empurra quem não se move. É como alguém que quer aprender a nadar sem entrar na água. Pode estudar técnicas, ver vídeos, conversar com atletas, mas só vai aprender nadando. É na ação que a habilidade nasce, e o mesmo vale na vida espiritual. Você só se torna forte na fé, vivendo situações onde a fé é necessária. Quer uma dica prática? Comece onde você está, com o que você tem. Quer servir? Sirva alguém. Quer liderar? Apoie quem já lidera. Quer pregar? Comece compartilhando um versículo com alguém. Pare de pensar que ministério é palco. Ministério é entrega. É amor em movimento. E mais, pare de se comparar. Deus não te chamou para fazer o que os outros fazem. Ele te chamou para fazer o que só você pode fazer. E a capacidade vai se revelando no percurso. Você é um projeto em andamento. E Deus é o arquiteto que nunca abandona a obra. Cada passo de obediência libera uma nova porção de habilidade, clareza e ousadia. A confiança não é construída no sofá, mas na caminhada. E sim, vai doer, vai ter dias de dúvida, vai parecer que você está sozinho. Mas é aí que a fé verdadeira cresce. E com ela, a capacidade para viver o chamado que já é seu. Então não espere se sentir pronto. Diga sim e vá. A capacitação vai te encontrar no caminho. Deus conhece seus erros e mesmo assim te escolhe. Isso mostra o amor e o plano dele para você. Você já parou para pensar que Deus conhece cada detalhe da sua vida, inclusive aquilo que você tenta esconder até de si mesmo, e ainda assim te escolhe? Ele viu cada erro, cada pensamento torto, cada atitude impulsiva. Ele viu quando você duvidou, quando você caiu, quando você escolheu o caminho errado. E mesmo assim, não desistiu de você. Esse é o tipo de amor que não cabe na lógica humana. Porque aqui na Terra, a gente cancela, rejeita, exclui por muito menos. Mas Deus não trabalha com base no seu histórico. Ele trabalha com base no propósito que colocou dentro de você desde o ventre. E isso não muda por causa das suas falhas. Aliás, se a sua bagagem fosse motivo para desclassificação, ninguém na Bíblia teria sido escolhido. Moisés era homicida, Davi, adúltero, Pedro, impulsivo, Jonas, fujão, Paulo, perseguidor. E mesmo assim, todos foram usados, porque Deus não se impressiona com os seus erros. Ele se move quando você escolhe voltar para Ele. Sabe aquele erro que ainda pesa no seu coração? Aquela escolha que você acha que manchou sua história para sempre? Deus já viu. E mais, Ele já perdoou antes mesmo de você pedir. O que Ele quer agora é o seu retorno, a sua entrega, a sua prontidão para recomeçar. O problema é que muitos acham que Deus os ama mais quando eles estão em um bom momento espiritual, como se o amor de Deus tivesse altos e baixos conforme seu desempenho.
Mas isso é religiosidade, não evangelho. O verdadeiro amor de Deus é constante, é firme, é imutável, é graça que te alcança onde você está, não onde você acha que deveria estar. E esse amor não só te perdoa, ele te reposiciona. Ele pega os cacos da sua história e transforma em ferramenta. Aquilo que você achava que era vergonha, Deus usa como ponte para tocar outros corações. Seus erros não são o fim, são o lugar onde a graça se manifesta com mais força. Quer um exemplo? Olha para Pedro, ele negou Jesus 3 vezes, no momento mais difícil, e ainda assim, foi o próprio Cristo que, após ressuscitar, o chamou para perto e perguntou: "Você me ama?" Não foi para julgar, foi para restaurar. E foi esse mesmo Pedro que, pouco tempo depois, pregou com poder e viu 3.000 pessoas se entregarem a Cristo. A falha não desqualificou o futuro, apenas preparou o coração. Talvez você esteja preso numa armadilha mental, achando que precisa pagar pelos seus erros antes de poder se aproximar de Deus novamente. Mas escuta, não é você quem se limpa para entrar na presença de Deus. É a presença de Deus que te limpa quando você entra. Ele não espera um coração impecável. Ele espera um coração sincero. E sim, tem consequências. Algumas falhas deixam marcas, mas nem mesmo as cicatrizes que você carrega são maiores do que o plano que Deus tem para sua vida. Ele já contou com elas, ele já sabia de tudo, e ainda assim te chamou. Isso é mais do que amor, é confiança divina na sua capacidade de recomeçar com Ele. Você não precisa se esconder mais, não precisa se punir, nem se excluir. Deus não quer a versão editada de você, Ele quer o original. O quebrado, o imperfeito, o real, porque é esse que Ele vai levantar. E quando você aceitar isso, vai viver com a leveza de quem sabe, mesmo com tudo que eu fiz, Deus ainda me escolhe. Dê o primeiro passo agora, como você está. Não espere estar pronto, apenas diga sim. Você já percebeu como a gente tem essa mania de adiar o passo que precisa ser dado? Sempre tem um depois que eu me organizar, depois que eu entender melhor, depois que eu estiver mais firme na fé, depois que eu consertar isso ou aquilo. Só que esse depois vai virando nunca, e o que deveria ser uma fase temporária vira um estado permanente de paralisia espiritual. Mas deixa eu te lembrar de uma verdade simples e poderosa. Deus não está esperando você estar pronto. Ele está esperando você estar disponível. Pronto você nunca vai estar, pelo menos não no seu próprio padrão de exigência. Mas disponível, isso é uma escolha que você pode fazer agora. Tem gente que acha que dar o primeiro passo exige força, mas, na maioria das vezes, o que exige mesmo é coragem de admitir que você não tem tudo sob controle, e ainda assim, confiar. O primeiro passo não é sobre mostrar resultado, é sobre declarar rendição. É dizer: Deus, eu não sei como vai ser, mas estou indo. O maior exemplo disso talvez seja Abraão, que saiu da sua terra sem saber para onde estava indo. Ele não tinha Google Maps, nem garantia, nem planejamento estratégico, mas tinha uma coisa: obediência. Ele respondeu a um chamado sem saber o que o aguardava. E foi no caminho que Deus revelou a promessa. Você também pode fazer isso. Não precisa esperar um anjo aparecer no seu quarto ou uma voz do céu ecoar nos seus ouvidos. O que Deus quer de você hoje é um sim. Sim com medo, sim com dúvidas, sim sem saber tudo. Esse é o tipo de fé que move o céu. E sim, talvez você esteja cansado, talvez se sinta fraco, sujo, insuficiente. Mas adivinha? É exatamente nesse estado que Deus te chama. Ele não te quer resolvido, Ele quer você real. A fé não é sobre sentir-se poderoso, é sobre obedecer mesmo quando se sente pequeno. Quer um exemplo prático? Dê um passo, um só. Se você não está orando, comece com 2 minutos por dia. Se parou de ler a Bíblia, leia um capítulo de Salmos hoje. Se está afastado da igreja, mande mensagem para alguém de confiança e diga: quero voltar.
Não precisa parecer espiritual, precisa ser honesto, é o passo de quem quer. E Deus honra cada passo, por menor que seja. A gente costuma achar que o mover de Deus acontece quando fazemos grandes coisas. Mas, na verdade, o mover começa quando você faz o que está ao seu alcance com fé. Lembra da viúva que só tinha azeite? Foi com aquele pouquinho que Deus fez o milagre. Ou de Davi, que só tinha uma pedra? Foi com ela que ele venceu o gigante. O que você tem hoje já é o suficiente para dar o primeiro passo. O resto, Deus coloca no caminho. Não caia na armadilha de esperar um estado ideal. Não existe hora certa para começar. Existe escolha certa, e essa escolha é agora. Deus está pronto. O céu está aberto. O chamado continua ativo. E o mundo precisa daquilo que só você pode carregar. Então, repita com ousadia: eu vou dar o primeiro passo, mesmo sem estar pronto. E depois disso, dê o passo. Transformação acontece com ação, não só com inspiração. Fé real se manifesta no movimento. Você já deve ter vivido isso. Ouvir uma pregação que te arrepiou da cabeça aos pés. Ver um testemunho que te fez chorar. Sentir aquele calor no peito durante uma oração que parecia queimar por dentro. Tudo isso é poderoso, é real. É Deus te tocando. Mas se tudo isso termina ali e não gera atitude, então no fim foi só mais uma emoção bonita. Inspiração sem ação é como semente em chão de pedra. Emociona, mas não frutifica. A verdadeira transformação exige movimento. É fácil se emocionar. Difícil mesmo é sair da emoção e tomar uma decisão. É aí que a fé entra. Porque fé, de verdade, não é um sentimento que visita. É uma escolha que permanece. E essa escolha se traduz em prática, em atitude, em disciplina espiritual, em obediência diária. Jesus não chamou seus discípulos apenas para ouvirem parábolas bonitas. Ele disse: sigam-me. E seguir é verbo, requer passo, renúncia, direção. A fé que não se move é apenas um pensamento, mas a fé que se traduz em ações, mesmo pequenas, é o que ativa o céu na terra. É por isso que tanta gente sente que está empacada espiritualmente, porque vive de altas espirituais, mas sem continuidade. Quer fogo do céu, mas não quer apagar as velhas fogueiras que ainda ardem no coração. Quer transformação, mas ainda alimenta os mesmos hábitos que aprisionam. Mas aqui vai a verdade nua e crua. Oração sem prática é religiosidade. Leitura bíblica sem vivência é informação estéril. Confissão sem arrependimento é teatro. Deus não quer plateia. Ele quer participantes. Gente que se levanta do banco, dobra o joelho, abre a boca, abre a agenda, muda a rotina, ajusta a rota. Quer mudar sua vida de verdade? Comece fazendo algo com o que você já sabe. Já entendeu que precisa perdoar? Então perdoe. Já percebeu que precisa voltar para a presença? Então marque um tempo fixo com Deus no seu dia. Já sabe que deve se afastar de certas influências? Então corte. Não espere mais uma confirmação celestial para agir sobre o que já é claro. E não espere sentir vontade, porque transformação nem sempre começa com vontade, mas com escolha. E essa escolha é alimentada por ações consistentes, uma após a outra. Pequenas no começo, gigantes no efeito. Exercícios simples que você pode aplicar agora. Escolha um horário fixo no dia para orar, nem que sejam 10 minutos. Pegue um caderno e escreva: hoje eu dei esse passo de fé. Leia um capítulo de Provérbios por dia e destaque o versículo que mais te confrontou. Envie uma mensagem para alguém que Deus tem te incomodado para falar. Só diga: lembrei de você, Deus te abençoe. Desligue o celular por 1 hora. Fale com Deus em silêncio. O céu responde. Essas atitudes podem parecer pequenas, mas é nelas que a transformação começa. O céu se manifesta na prática, porque inspiração toca o coração, mas é a ação que muda a vida. Então, se Deus te falou algo nesse vídeo, não feche esse conteúdo sem fazer nada. Pegue o que você ouviu e transforme em movimento.
A fé não é só sobre o que você crê, é sobre o que você faz com o que crê. Agora que você ouviu tudo isso, pare por um instante, respire fundo e pergunte a si mesmo: o que Deus falou com você hoje? Qual parte da mensagem tocou mais fundo? O que você precisa fazer com isso agora? Porque ouvir é o primeiro passo, mas é agir que muda destinos. Deus não te trouxe até aqui só para te emocionar. Ele te trouxe para te lembrar que o tempo de esperar passou e o tempo de se posicionar chegou. O mundo não precisa de mais gente inspirada. Precisa de pessoas que vivam aquilo que acreditam, mesmo em meio ao medo, à imperfeição, à dúvida. Você não precisa de força total para começar, mas de uma decisão firme para não desistir. Então pergunte: qual passo de fé eu posso dar ainda hoje? Não precisa ser gigante, só precisa ser sincero. Antes de sair, quero te fazer um convite importante. Se essa mensagem falou com você, inscreva-se no canal, ative as notificações e compartilhe esse vídeo com alguém que também precisa desse alerta de Deus. A transformação é mais poderosa quando é compartilhada. E me conta nos comentários, qual foi a parte mais desafiadora dessa mensagem para você? Vamos crescer juntos, em fé, em obediência e em movimento.